Hoje falaremos de mais um tema da série Nisto Cremos, crescimento em Cristo. O nascimento é algo maravilhoso. Quando uma semente germina e aparecem aquelas primeiras folhinhas, todo o jardim fica mais radiante, não é mesmo? Quando uma criança nasce, a primeira coisa que faz é anunciar ao mundo que há mais uma vida para ser levada em conta. Crescer de modo contínuo, constante, até chegar à maturidade e produzir frutos, é a síntese da vida. Isso é o nascimento. Sem isso, o nascimento perde todo o sentido, propósito ou objetivo. Crescer é a equação fundamental da vida, tanto física quanto espiritual. O princípio mais básico e característico da vida cristã é que ela começa com a morte. Vejam só. Primeiro, a morte de Cristo na cruz. Segundo, a morte do eu. Como resultado, em terceiro lugar, passamos a andar em novidade de vida. A cruz está no centro do plano divino de salvação. Sem ela, Satanás e as forças demoníacas não teriam sido derrotadas. O problema do pecado não teria sido resolvido e a morte não seria vencida. A sequência descrita pelo apóstolo Paulo aos Colossenses é notável. Primeiro, Cristo desarmou os principados e potestades do mal. Depois, a cruz fez de Satanás e seus seguidores um espetáculo público perante o universo. E também a cruz assegurou a vitória final sobre Satanás, o pecado e a morte. O sangue de Jesus, portanto, é a garantia para o perdão dos pecados e a semente de uma nova vida em potencial para crescer. Um dos primeiros aspectos dessa vida de crescimento em Cristo é a reconciliação. A cruz é o instrumento de Deus para efetuar a reconciliação do ser humano com ele. Após a reconciliação com Deus, segue-se imediatamente a segunda fase do processo redentivo, que é a reconciliação com as pessoas. Uma das belas representações da cruz une pessoas das mais variadas origens em torno dela. Portanto, a cruz é o marco inicial da vitória de Cristo sobre Satanás e o pecado e, consequentemente, da nova vida em Cristo. Um segundo aspecto importante para o nascimento e o crescimento do cristão é a morte do velho eu. A vida cristã, portanto, não começa com o nascimento, começa com a morte do eu. Antes que ele seja crucificado, não há vida cristã. Tem que haver uma erradicação profunda e intencional do eu, da natureza pecaminosa. O terceiro aspecto do crescimento em Cristo é viver em novidade de vida. Um dos maiores enganos religiosos afirma que a salvação é o dom gratuito de Deus e que esse é o final da história. Mas não é assim. De fato, a graça não custa nada para nós, mas custou a vida do Filho de Deus. Nada temos de dar em troca da graça, mas isso não significa que a graça é barata. Graça barata é pregar perdão sem exigir arrependimento, sem exigir batismo, sem disciplina da igreja, comunhão sem preparação, absolvição sem confissão pessoal. Graça barata é a graça sem discipulado, sem cruz, sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Crescer em Cristo é, portanto, um crescimento em maturidade para que, dia a dia, possamos refletir a vontade de Cristo e andar nos seus caminhos. Quais são os sinais dessa maturidade e os indicativos de crescimento continuado? Sem a pretensão de apresentar uma lista exaustiva, vejamos 7 sinais do crescimento em Cristo.
Quando o Espírito de Deus toma posse do coração, transforma a vida. Os pensamentos pecaminosos são afastados. Renunciadas as más ações, o amor, a humildade, a paz tomam o lugar da ira, da inveja e da contenda. A alegria substitui a tristeza. A bênção vem quando, pela fé, a pessoa se entrega completamente a Deus. Paulo descreve essa vida orientada pelo Espírito Santo como a que cresce e amadurece espiritualmente. Essa maturação leva a rejeitar as obras da carne e abraçar e produzir fruto do Espírito. A vida cristã é uma vida de unidade, uma vida reconciliada com Deus e também reconciliada com as pessoas que a cercam. À medida que uma pessoa cresce e amadurece, a gloriosa verdade da reconciliação, do amor e da unidade brilha mais e mais. Cristo mostrou que o nosso próximo não quer dizer simplesmente alguém de nossa igreja ou da mesma fé. Não tem que ver com distinção de raça, cor ou classe. Nosso próximo é todo aquele que necessita do nosso auxílio. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. O alimento é o fator essencial para o nosso crescimento. A manutenção de qualquer organismo vivo requer adequada e constante nutrição. O mesmo ocorre com o crescimento espiritual. Mas aonde encontrarmos nosso alimento espiritual? Basicamente em duas fontes. Constante comunhão com Deus, através do estudo de sua palavra e através de uma vida de oração. Se a palavra de Deus é o pão que alimenta a nossa vida espiritual, a oração é a respiração que mantém viva a nossa espiritualidade. Paulo chegou a listar 6 princípios. Primeiro, orar suplicando. Segundo, orar em todo o tempo. E terceiro, orar no Espírito. Quarto, orar vigiando. Quinto, orar com perseverança. E sexto, orar por todos os irmãos, por todos os santos. A oração é um dos mais essenciais deveres. Sem ela, não é possível se manter no caminho cristão. Ela eleva, fortalece e enobrece. É a alma falando com Deus. A oração é o respirar da alma. Frutificar é um aspecto importante do crescimento cristão. A salvação pela graça é erradamente entendida como negação da obediência e da frutificação. Nada poderia estar mais distante da verdade bíblica. Não fomos salvos para fazer o que nos agrada. Fomos salvos para viver de acordo com a vontade de Deus. Nada há de legalista nem de supérfluo na obediência à lei de Deus. Pelo contrário, essa é a consequência natural da libertação do pecado. O discipulado cristão não é uma jornada de ociosidade. Estamos alistados em uma guerra que é real e perigosa. A guerra entre o bem e o mal. Nessa guerra, as forças sobrenaturais estão voltadas contra nós, mas os anjos e o Senhor estão unidos no ministério de servir a seus fiéis, livrando-os do mal e guiando-os no crescimento espiritual. Deus não nos deixou a lutar sozinhos. Em Cristo e através de Cristo, Deus providenciou para nós a vitória. Ele também nos oferece uma armadura bem testada para resistir ao inimigo. Paulo descreveu esta armadura como cinto da verdade, couraça da justiça, calçado do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação, espada do Espírito e o infalível poder da oração. O crescimento do cristão não acontece no vazio. Ele ocorre dentro da comunidade dos redimidos.
e também como um testemunho diante da comunidade que ainda necessita ser redimida. Sem a adoração pública, perdemos a identidade e o palco da nossa irmandade. E é nessa comunidade e através do relacionamento interpessoal com os demais que crescemos e nos tornamos amadurecidos. Para a pessoa crente e humilde, a casa de Deus na terra é como que a porta do céu. Os cânticos de louvor, a oração, a palavra ministrada pelos embaixadores do Senhor são os meios que Deus proveu para preparar um povo para a Assembleia lá no alto céu. Aqui concluímos mais um tema da série Nisto Cremos.